Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje, dia 17 de setembro, estou aqui meditando na minha palavra, na minha escritura, na minha Bíblia. Está aberta em 2 Crônicas, no capítulo 20. E Deus me tocou de eu estar falando um pouquinho, está falando da guerra de Josafá contra os seus inimigos. Então, Deus é um Deus que nos dá vitória quando entramos com as nossas armas certas para guerrear contra os nossos inimigos espirituais, porque a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os principados. E aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, vai nos dizer da batalha de Josafá. Vai falar assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros, vieram a pelejar contra Josafá. Então ali, esse versículo vai nos dizer da batalha de Josafá contra algumas outras nações que fizeram uma colisão, ou seja, se ajuntaram os reinos dos Moabitas, os Amonitas e alguns das montanhas que são os Edomitas. Se juntaram então ali essas três nações para destruir Josafá. Mas mal sabiam eles que quem tem um Deus, tem um general de guerra, tem um Deus todo-poderoso, tem as armas celestiais para pelejar por ele. E então, no versículo 2 vai dizer: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então os inimigos de Josafá estavam vindo ao encontro dele para pelejar com ele, para destruir Judá e Jerusalém. Eles fizeram então ali essa colisão, se ajuntaram para destruir o servo de Deus, o filho de Deus, o homem usado por Deus. E ali vai dizer assim, no versículo 3, as armas, aqui nós entendemos sobre as armas que nós devemos usar nas nossas batalhas. Então, nós não devemos usar armas carnais, onde nós temos que comprar, nós temos que pagar, mas sim as armas que Deus nos dá, que Deus Todo-Poderoso nos oferece e é de graça. E aí está, no versículo 3, a primeira arma que Josafá usou. Então, Josafá temeu. Josafá era um homem de Deus, mas ele também temia, porque ele é carne, nós somos carne. Não é porque somos cristãos que nós não temos medo. No início das nossas lutas, das nossas batalhas, nós tememos os nossos adversários. Mas a partir do momento que nós usamos as armas certas para enfrentar o nosso adversário, o nosso medo acaba. Deus nos tira, Deus segura em nossas mãos e nos dá a força que precisamos para lutar contra os nossos inimigos. Então, Josafá temeu. Ah, mas ele não era o rei, ele não era o homem de Deus? Sim, ele era um grande homem de Deus, o rei de Judá, mas ele era carne, então ele temeu. E Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Em quê? Aí vem a primeira arma. Josafá usou da oração, ele foi buscar ao Senhor, ele foi orar ao Senhor. Ele, toda Judá e moradores de Jerusalém foram em oração, se ajuntaram. E ali, continuando no versículo 3, essa é a primeira arma, é a oração.
nas angústias, nas lutas, nas batalhas. A primeira arma é nós dobrarmos nosso joelho e falarmos com Deus em oração. E ali apregou também o jejum em toda a Judá. Segunda arma que Deus nos dá, que Deus nos proporciona, é a arma do jejum. Então Josafá, ele reuniu todo o povo e apregou um jejum para que todo o povo jejuasse para enfrentar aquela batalha que estava prestes a chegar até ele. Mas como Josafá era um homem de Deus, o general de guerra estava a favor de Josafá. O general de guerra estava pronto para dar a vitória nas mãos de Josafá, para lutar aquela guerra, aquela batalha, que não era de Josafá, mas sim de Deus. Então ali, ele apregou o jejum, ele buscou o Senhor em oração. No versículo 4 vai dizer: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Porque todo aquele que pede socorro ao Deus Todo-Poderoso, a mão do Senhor está estendida para proteger, para dar a vitória, para livrar das mãos do inimigo. Então ali, ele pediu socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. O povo se ajuntou. Então, quando você tiver uma grande batalha, não entre nessa batalha sozinho. Entre com as armas que Deus te deu, que é a oração. A primeira arma é a oração, é a busca pelo Senhor. A segunda arma é o jejum. Terceira arma é um coração quebrantado. Entre com o coração quebrantado na presença do Senhor. Se prostre diante do Deus Altíssimo, o Deus que tudo pode, e quebrante o seu coração. Chore se for a necessidade, chore na presença do Pai, porque o seu Pai, o seu Deus, será contigo e ouvirá o seu choro, verá o seu quebrantamento diante dele. E pôs-se Josafá, no versículo 5, diz assim a palavra: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Então, Deus já não era de agora na vida de Josafá. Deus já vinha dos antepassados dele. O Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus? Disse Josafá em oração. Pois tu és dominador sobre todas as gentes de todos os reinos. Ali Josafá estava dizendo ao Senhor, estava com a certeza. Essa era a certeza. A quarta arma que Josafá teve, que era a certeza de que ele, Deus, era o Todo-Poderoso, o Deus dos céus, o Deus dominador de todos os reinos. Ele teve a certeza que Deus ia dominar as nações inimigas que estavam vindo contra ele. Ali ele diz: pois tu és dominador sobre todas as gentes de todos os reinos. E na tua mão, Senhor, está a força e o poder, e não há ninguém que possa te resistir. Então, Josafá entrou com oração, primeira arma. Segunda arma, ele convocou o povo a jejuar. Terceira arma, ele quebrantou o coração e entrou com o coração quebrantado na presença de Deus, ele e todo o povo de Judá e de Jerusalém. E ali, a quarta arma, ele entrou com essa certeza, ele afirmou que Deus era o dominador entre todas as gentes de todos os reinos.
Então, Deus era o dominador contra os moabitas, contra os amonitas e contra os edomitas. E ali ele entrou com essa certeza. Então, é a quarta arma que nós temos que ter contra os nossos inimigos espirituais, é a certeza de que nós temos um Deus que vai pelejar por nós, que nos vai dar vitória. Assim como Deus deu a vitória a Josafá, que não precisou entrar na guerra. E ali a palavra de Deus vai dizer, porventura, no 7, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então ali ele estava falando que Deus era o Deus deles. Então, que você possa pegar essa palavra, guardar na tábua do teu coração e que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Pai. Assim, nós terminamos esse vídeo, que você possa meditar nas armas que você está usando. Será que você está usando as armas certas que Deus te deu?